reiterar a minha admiração, meu respeito, há tantos anos tendo o privilégio de conviver com o professor Edival em diferentes momentos, em diferentes espaços, né? Em tantas lutas. Então, professor Edival, minha deferência, meu respeito, minha admiração, e obrigado por mais esse chacoalhão, né? Por mais essa aula que nos coloca, nos provoca, e enfim. E assim, se eu pudesse, professor, eu pedia para o senhor me dar essas folhas aí, dizer onde é que eu assino e carimbo que o Congemas referenda toda essa análise. E é muito triste. Em alguns momentos aqui da sua fala, desliguei a câmera, porque a gente construiu essa política. Eu me lembro da conferência de 2003, quando a gente caminhava no apoio, levando documentos para lá e para cá durante a conferência, e assim na subsequência. Eu era lá em 2003 um recém-formado e que já tinha uma relação muito próxima com a assistência social desde a graduação, e hoje os caminhos nos levam, estou na frente e na condução do Congemas, né? E é lamentável tudo isso que a gente está vivenciando, tudo isso que a gente está vivendo, né? E quero aqui só fazer alguns apontamentos, que são apontamentos mesmo, repetidos, mas que precisam ser insistentemente reproduzidos, que materializam, do ponto de vista do real, tudo isso que o senhor colocou aí e nos demonstra com essa brilhante análise, né? Primeiro, eu quero reafirmar que o Congemas e o Conceia insistentemente primeiro, nós nunca abrimos mão do diálogo. E tentamos, por várias vezes, dialogar, levar esse diálogo para a mesa de negociação com a SNAS, né, com o CNAS, e mostrar essa realidade que vem desde antes da pandemia assolando os municípios, né? Há uma insistência em dizer que sempre foi assim, que o problema da assistência não é de agora, o problema de a gente não ter, de fato, uma vinculação orçamentária de obrigatoriedade para assistência social, de fato, esse é um problema histórico. Agora, o problema do desfinanciamento e da lógica de esvaziamento do SUAS, essa não dá para dizer que é um problema histórico, que sempre foi assim e que não está acontecendo nada de novo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E o professor Edival Bernardino detalha bem o patamar e o momento em que essa ruptura se desdobra e que se inicia todo esse processo na assistência social. A gente está aí falando, efetivamente, do golpe, né? Nós tínhamos atingido lá em 2015 o maior patamar de cofinanciamento para as ações, para os serviços e para os programas, né? Com diálogo, demonstrando a nossa necessidade, e desde então a gente assiste um processo de desfinanciamento subsequente, de ausência de diálogo, de decisões unilaterais, decisões que afetam não só a gestão municipal, não só a condição dos trabalhadores, decisões que afetam efetivamente, né, a vida dos usuários. É disso que nós estamos falando. Na medida em que a gente começa a viver um processo de desproteção, que os municípios são chamados, né, a assumir uma responsabilidade até o seu limite. E, claro, não cabe aqui nenhum tipo de hipocrisia. Nem todos os municípios estavam num patamar de responsabilidade com o SUS, de reconhecimento. Lá, o professor Edival lembrou, né, se eu não me engano, no Congemas, que nós, no Encontro Nacional do Congemas, lá em 2000, eu me lembro se foi 2013 ou 2014, no AMB em São Paulo, no encontro realizado na AMB em São Paulo, a gente denunciava, os estados estavam fazendo opções por criar programas próprios, legitimar marcas, programas que concorriam com o SUAS, né? Inclusive em metodologia, criando um sobretrabalho, e isso implicava diretamente
diretamente num processo, né, de enfraquecimento do SUAS. Isso lá em 2015, quando fizemos um amplo debate sobre a questão da regionalidade, tive o privilégio de dividir uma mesa com o professor Edivaldo, né? E, à época, eu falava que aqui no Paraná, não era gestor, não, né? Aqui no Paraná a gente tinha um problema que na época a gente chamou de tragédia, o programa chamava Família Paranaense, a gente classificou como tragédia paranaense e, de fato, a previsão se cumpriu. Mas, desde o processo da emenda constitucional 95, né, a emenda constitucional fez uma opção pela desproteção. Ela não protegeu as políticas públicas, e o Estado, o governo, fez a opção de não proteger as políticas públicas e de não dar a proteção social, né, não só na assistência social, né, o devido lugar na agenda pública e na agenda política do Estado brasileiro. E, desde então, o que a gente veio assistindo foi o processo de desfinanciamento, de esvaziamento, né, do Sistema Único de Assistência Social. E aí, isso tem marcas muito claras, né? Como as marcas, por exemplo, da Portaria 2362. Aí vão dizer, ele vai falar de novo da Portaria 2362. Vou falar sim, vou falar porque ela marca o processo, né? Já disseram, não está escrito em lugar nenhum que a Portaria 2362 tira recurso do SUAS. Não está escrito mesmo não, gente. Agora, a chamada equalização traduz e legitima um processo de descompromisso com a sustentação financeira dessa política. Sobretudo com aquilo que está pactuado, que estava pactuado. Quando a gente fala que desfinanciou, a Portaria 2362 autorizou o governo federal, né? A desculpa era que, olha, nós não podemos nos responsabilizar por restos a pagar, nós não podemos... A gente fez um levantamento no TCU, não tem um questionamento sobre os restos a pagar. A relação com o orçamento foi interdita de outra forma. E, desde então, o que se viu, com todo respeito, não é momento para deboche, mas parece que a gente ficou ouvindo a trilha do Raul Seixas. Nós não vamos pagar nada, lá, né? E os municípios assumindo a responsabilidade com esse sistema, né? Isso foi muito difícil. E desde então, o Pacto Federativo rompido ali, porque a Portaria 2362 autorizou o governo federal a romper com a pactuação construída lá em 2014, 2015. É isso. E para traduzir isso, por exemplo, eu estava conversando um pouco antes da reunião, nós temos, por exemplo, 90 metas de crianças e adolescentes aqui no Serviço de Acolhimento, no município onde eu estou, em Foz do Iguaçu. Certo? Nós tínhamos o valor pactuado, enfim, nós recebemos no bloco da proteção o valor para essa ação, desse bloco. 3.900, para não ser mentiroso, 3.700 e alguma coisa reais. O que a gente repassa per capita por criança, com investimento na proteção para a instituição a organização da sociedade civil que toca, que faz, que executa o nosso serviço, a execução direta, é de R$ 4.008, Célia. Por isso que eu insisto em falar. Foi calote, foi golpe de novo, né? E o que eu dizia antes, eu vou repetir. Nós não, claro que nós, como o professor Edivaldo bem sinalizou, como acompanhar uma política há tantos anos atrás que cresceu, que se expandiu, né, cortando 60% dos recursos. E hoje, professor Edivaldo, hoje, nas transferências, nós calculamos que o corte chega a 70% dos repasses. É preciso sinalizar isso de forma muito clara. A gente avaliava e a gente alertava sobre a não realização do preenchimento do plano de ação. E o impacto disso, nós alertamos a SNAS. O que aconteceu agora? Nós tínhamos, e a gente só dá exemplo prático, nós vivemos a realidade cotidiana. Nós tínhamos, em março de 2020, aproximadamente 30 mil pessoas inscritas no Cadastro Único. Pouco, 29 mil e tantas, certo? Hoje, nós temos 45 mil pessoas inscritas aqui no município de Foz do Iguaçu.
E aí a informação que a gente recebeu é que a base de cálculo para o pagamento do IGB vai ser março de 2020. Qual é o nome disso? O que a gente faz com essas 15 mil pessoas? Espera ali, fique, espera aí um pouco. Não posso, não podemos. Essa é a realidade que os municípios estão enfrentando, né? Esse é o desvelamento, essa é a planilha da realidade, né? O Auxílio Brasil incluiu um monte de gente. Nossa, acabou a fila de espera, acabou tudo. Há poucos dias nós somos pegos aí com programa de focalização, de averiguação, né? Aqui, 17 mil benefícios bloqueados. Famílias que foram inseridas há 4, 5 meses atrás. Mas nós exageramos, Magali. Os municípios reclamam demais. Fala, o que eu respondo para essas famílias? As portas dos CRAS cheias, né? Mas a modernização, a mudança, né? E agora, nós estamos aqui, averiguando. Recebemos uma informação há pouco, estamos averiguando, por isso que digo que recebemos a informação, precisamos averiguar a veracidade, de que ocorreu uma informação de que o IGD não vai existir mais. E não haverá mais repasse para os municípios de apoio à gestão, né? Do ponto de vista do Auxílio Brasil, não preciso nem dizer das intercorrências que nós estamos vivenciando, né? Agora, está lá, a financiarização do Auxílio Brasil. As famílias podem fazer empréstimo consignado para o empreendedorismo. Ora, minha gente, me respeitem, nos respeitem, respeitem a população. Essas famílias vão ficar endividadas. Não é critério para fazer a diferença daquilo que for consignado, para ver se é para o empréstimo de empreendedorismo ou não. E as famílias precisando de recursos. Os municípios hoje, na média, respondem por 90% dos investimentos na assistência social. E eu me recuso a dizer que são custos da assistência social. São investimentos, né? Mas, a partir da crise instaurada, a crise de arrecadação que nós estamos vivendo, todos os municípios viveram, né? Nós sabemos que isso tem um limitador. E esse limitador aparece na medida que as pessoas, né, nesse contexto de aumento da pobreza, de ampliação das desigualdades sociais, tão bem retratadas pelo professor Edival e em diversos números que nós também já publicamos, já informamos, né? Números, inclusive, produzidos pelo próprio governo, né? Vai chegando um momento em que, como é que a gente vai retomar os trabalhos da proteção social básica, no PAIF, na cobertura do território? Os CRAS estão cheios de pessoas para fazer averiguação, entupidos, as equipes sobrecarregadas. Essa é a realidade da conjuntura que nós estamos vivendo, né? E aí, para poder dar conta de atender o mínimo de humanidade, deixa todo mundo de fazer as outras atendimentos para dar conta de esgotar, para as pessoas não ficarem naquelas filas. Sabe? Essa é a realidade. As parcelas de 2022, eu não preciso nem dizer o tamanho do escárnio. É um escárnio, é uma vergonha. Repito, não estou falando aqui de recurso novo, embora ele seja necessário, daquilo que foi pactuado. Há um processo em curso que eu não posso dizer, não vou ser irresponsável de generalizar, dizer que todos que estão no governo pensam nisso, mas há um processo claro, de desmonte da proteção social no âmbito do SUAS. Há um processo que procura dizer todo dia que os municípios são incompetentes, que os estados não sabem fazer gestão, e por isso precisa centralizar no governo federal todas as ações. Queria lembrar aqui da fala do presidente. Nós vamos modernizar o cadastro único porque precisamos libertar os usuários dos municípios. E aí, na reunião, onde nos foi explicado a situação do cadastro único, da modernização do cadastro único, nós perguntamos:
A plataforma que os usuários vão acessar para poder atualizar, ela é uma plataforma de acesso gratuito? Ela vai consumir banco de dados? Ah, sim, ela vai consumir. Me desculpa, meu Deus. E aí compara esse processo de modernização exitoso com base naquilo que foi o auxílio emergencial. Desculpa, quem faz isso não entendeu nada. Não entendeu a diferença, o mínimo de diferença do perfil de público que acessou o auxílio emergencial e que estava fora do cadastro único, do público do cadastro único. Isso é incompetência, incapacidade de leitura da realidade. Né? E eu não posso deixar de dizer que nós alertamos inúmeras vezes na tentativa do diálogo, na tentativa da construção de informações, de abastecer o Ministério de Informações. Né? O professor Edivaldo falou dos créditos extraordinários. Foram importantes. Não vamos aqui, foram importantes. Quais as dificuldades dos créditos extraordinários? Ele não refletia a realidade dos municípios. Créditos engessados, né? Olhando para cá e para lá, e a gente aqui, a gente dizendo, olha, o chão da realidade é esse. O que nós temos hoje é uma crise, a proteção social básica completamente acachapada, precisando de investimento, precisando ter condições para poder se mobilizar, a gente envolvido nos processos de controle social, com todo respeito. Esse processo de averiguação não tem nada a ver da forma como foi instaurado, sem diálogo, sem processo preparatório, sem alertar, ele não tem nada a ver com o processo de controle, com o processo de presa. Não, desculpa. Isso tem a ver com o controle social dos pobres ou da pobreza. Nós estamos voltando ao tempo em que essa era a grande estratégia de governo. Lá na Rede SAC, lembra, Célia, da Rede SAC? Como se fazia? A ideia era fazer controle social dos pobres e da pobreza. Por fim, e peço desculpas pelo desabafo, mas nós estamos aqui entalados e estagnados, né? A gente fala da defesa da PEC 383, da PEC que vincula o orçamento para os SUAS, para a assistência social. Mas também não cabe ilusão aqui. Nem todos nós defendemos a PEC do mesmo lugar. Nem todos nós defendemos a PEC com o mesmo interesse. E é preciso nós estarmos atentos para isso, viu, Denora? Porque a ampla defesa que Congemas, Conceas, né, em parceria com o CNAS e a sociedade civil, há pouco tempo, foi condenada numa mesma reunião desse conselho. Eu estava assistindo essa reunião e foi chocante. E tem que ficar claro isso. Por quê? Porque nós não defendemos a PEC com o mesmo objetivo. Há aqueles que defendem a PEC como processo de vinculação, de construção, de fortalecimento dos SUAS. Mas há aqueles que, travestidos de defesa da PEC dos SUAS, tentam, de forma sorrateira, inviabilizá-la. Mas nós estamos atentos para isso. Por fim, para não romper com o tempo, eu quero repetir aqui o que eu tenho dito. Esperavam de nós o desespero, esperavam de nós a paciência, esperavam de nós a covardia. Estão recebendo de nós a luta, a resistência, o fortalecimento dessa política. O professor Edivaldo trouxe algumas questões centrais aqui que nós já colocamos na nossa agenda, sobretudo esse debate, né, com as campanhas, com os candidatos de governos estaduais, os pré-candidatos ao governo federal, para a gente entender qual é o lugar dos SUAS na agenda pública e na agenda política dos estados e da União. Infelizmente, e repito, não quero generalizar, porque a gente viu esforços de alguns, sim. Viu? Não posso aqui ser hipócrita e dizer que não. Mas ao tempo que a gente viu esforços de alguns, a gente viu esforços muito maiores no sentido para que o esforço daqueles que queriam, de fato, contribuir, não desse certo. Por último, reafirmar a este CNAS, aos municípios, aos trabalhadores, aos usuários do SUAS. O lugar do Congemas
é de luta. Não esperem outra coisa de nós. Muito obrigado. Muito bem, secretária Elias, só fala assim, exatamente dos principais desafios